pessoal, muito boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui nessa live. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer o apoio institucional da Nestlé Health Science. Essa live é uma live diferente, porque a gente, pela primeira vez, vai estar em uma transmissão simultânea, tanto no nosso Instagram aqui da Braskem, como no Avante Nestlé BR. Então, nos acompanhem aí. Antes de começar a nossa live, eu vou dar alguns recados aqui importantes sobre o que vai acontecer. Essa live vai ser gravada e disponibilizada na plataforma Bom da Braskem e também junto na plataforma Avante da Nestlé. Para quem não sabe, a nossa plataforma Bom é uma plataforma de streaming onde você encontra mais de 80 videoaulas sobre terapia nutricional ou sobre temas relevantes em relação à nutrição. Pessoal, uma coisa importante para falar para vocês é que essa live não tem certificado. O tema dessa live de hoje vai ser sobre o papel da nutrição na prevenção e no tratamento da baixa massa muscular. Antes de chamar a nossa convidada muito especial de hoje, eu queria compartilhar aqui com vocês um vídeo que vai explicar muito dessa história que a gente vai conversar um pouquinho nessa live de hoje, e sobre o papel da nutrição em relação a evitar essa perda da massa muscular. Após a nossa live, nós vamos compartilhar o nosso vídeo no IGTV, e aí a gente pede para vocês que espalhem esse vídeo para o Brasil, para o mundo todo, porque isso é muito importante, não só para os profissionais de saúde, mas que cheguem até os pacientes, porque tem um papel importante na recuperação desses pacientes, e a gente vai entender um pouquinho nessa live. E eu queria que vocês não só compartilhassem, marcassem os amigos, marcassem os pacientes também, porque isso é muito importante. Vou chamar agora o vídeo e a gente vai entender um pouquinho depois o que é esse vídeo e a construção desse vídeo e a importância desse vídeo. Então eu chamo agora o vídeo para a gente assistir um pouquinho desse vídeo. A importância da nutrição para prevenir e tratar a baixa massa muscular. Nosso corpo é feito de nutrientes e substâncias, que são os componentes essenciais para sua composição. São eles que formam nossos ossos, gordura e músculos. Um dos componentes mais importantes para manter uma boa saúde é o nosso músculo esquelético. Ele constitui aproximadamente 40% do nosso peso total. O músculo esquelético é vital para nosso movimento e equilíbrio, mas também é essencial para nossa força física, sistema imune e cicatrização de feridas. O músculo abriga a maior parte da proteína corporal, que é mobilizada quando estamos doentes ou mal nutridos, ou quando não a obtemos em quantidade suficiente pela alimentação. As aparências enganam quando se trata de peso corporal em nossos músculos. Baixa massa muscular pode ser um problema camuflado. Medir o peso corporal de forma isolada não nos mostra quanto músculo temos. De fato, pessoas com o mesmo peso corporal podem ter quantidades diferentes de massa muscular. Uma quantidade baixa também pode acontecer em pessoas com corpos maiores. Nesse exemplo, duas pessoas têm o mesmo peso corporal e externamente aparentam ser iguais. No entanto, uma delas tem baixa massa muscular, enquanto a outra tem uma quantidade normal. Nós podemos perder massa muscular conforme envelhecemos ou como consequência de uma doença ou lesão. Pessoas acamadas ou hospitalizadas podem perder músculo bem rápido. Isso pode acontecer por causa de várias doenças, como câncer, diabetes, osteoartrite, obesidade, doenças renais ou hepáticas, doença cardíaca, HIV/AIDS e doenças pulmonares como DPOC. Por causa da importância da massa muscular para a manutenção da saúde, perdê-la pode levar a problemas severos, incluindo dificuldades com a função física e mobilidade, baixa qualidade de vida, complicações durante e após cirurgias e estadias hospitalares mais longas. Ter pouco músculo está relacionado a menos tempo de sobrevivência em pessoas que possuem problemas de saúde. As consequências dessa baixa quantidade de massa magra têm sido estudadas de forma aprofundada em pacientes com câncer. Isso pode ocorrer em qualquer fase da doença, da inicial à terminal, podendo aumentar as chances da pessoa desenvolver efeitos colaterais severos da quimioterapia e do câncer progredir, além de estar associada a menos tempo de sobrevivência.
Prevenir e reverter a baixa massa muscular tem o potencial de melhorar a saúde e aumentar as chances de sobrevivência. Também pode reduzir o uso do sistema de saúde, que, por consequência, reduz os custos relacionados. Portanto, prevenir e reverter a perda de massa muscular é extremamente importante. Podemos manter uma boa massa muscular tratando doenças e fazendo exercícios. A nutrição é uma peça essencial desse quebra-cabeça, pois fornece os nutrientes e substâncias que precisamos para construir o músculo. Assim como o patinho feio, a nutrição é geralmente ignorada. Muitas pessoas não dão a ela a atenção merecida em seu papel essencial na prevenção e reversão da baixa massa muscular. Assim como o ar que respiramos, precisamos de nutrientes para construir músculos. Vários nutrientes podem ajudar a construir e a manter a massa muscular, e a proteína é essencial, sendo o principal componente da musculatura. Nosso objetivo é aumentar a conscientização da importância da massa muscular para a nossa saúde. Criamos estratégias direcionadas baseadas na nutrição para prevenir e tratar a perda de massa muscular em pessoas com diferentes tipos de doenças. A nutrição tem um papel crítico na reconstrução da massa magra, tanto na manutenção do estado geral de saúde, quanto na recuperação de doenças. Acreditamos que uma boa nutrição é uma terapia. Podemos e devemos usar nosso alimento como medicamento para uma saúde melhor. E nossa pesquisa explora como podemos usar a nutrição como uma terapia poderosa para ter vidas melhores e mais longas. Pessoal, um recado importante, a gente já vai abrir para os comentários, podem mandar perguntas, a gente vai estar aqui para responder, mandar comentário, que a gente vai falando depois também nesse bate-papo aqui junto com a nossa convidada. Por falar nisso, gostaria de chamar então a nossa convidada mais que especial de hoje, Carla Prado, chega aqui com a gente. Olá, amigo, tudo bem? Olá a todos. Boa tarde aí para você. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar todo esse conhecimento e principalmente o que a gente vai conversar um pouquinho desse vídeo. Bom, antes de começar, eu queria apresentar a Carla. Acho que a Carla é uma grande amiga e todo mundo sabe, brasileira. É uma forma mais carinhosa de te apresentar, mas eu também vou te apresentar de uma forma formal, que está aqui no script. A Carla é nutricionista e professora da Universidade de Alberta, no Canadá. Ela também possui título de nutricionista do Canadá e do Brasil. Ela é formada pela Universidade Federal de Goiás, então é uma goiana aqui com a gente. Recebeu seu PhD, então, pela Universidade de Alberta, no Canadá, e concluiu o treinamento adicional no Cross Cancer, nos Institutos Nacionais de Saúde e na Newcastle University. Falei quase tudo ou metade, cara? Ótimo. Bom, Carla, muito obrigado mais uma vez. E conta pra gente sobre esse vídeo, como que surgiu a ideia, como que foi criar esse vídeo. Conta pra gente essa história desse vídeo aí, que tá todo mundo curioso para saber. Muito obrigada a todos, boa noite no Brasil, né? Aqui é boa tarde, tá nevando já no Canadá, gente. Eu sei que tá muito calor no Brasil, não sei se já melhorou. Mas, então, eu tô muito feliz de compartilhar. Hã? Aqui em São Paulo tá um pouco friozinho hoje. Já tá friozinho, né? O pessoal de Goiânia que tá morrendo lá ainda. Mas, então, eu tô super feliz de compartilhar essa versão em português do vídeo, realmente muito feliz. Esse vídeo, a ideia surgiu, realmente foi algo inesperado. Eu tinha uma empresa que oferecia serviços de criação de vídeos animados, me contactou, a empresa dos Estados Unidos, na verdade, me contactou, e eu imediatamente tive essa ideia de criar um vídeo falando sobre a questão da massa muscular. Mas acabou que ficou mais de um ano, esse pessoal sempre me mandando e-mail, eu querendo fazer, falei, vou fazer, mas nunca sentava para fazer o texto. E aí um dia eu pedi para uma aluna minha, falei, por que você não faz, faz um rascunho de um texto para eu trabalhar em cima, senão eu não vou fazer isso nunca. E aí acabou que quando a gente teve já um texto mais avançado, eu acabei fechando com a outra empresa que fez esse trabalho realmente fenomenal. Então eu fiquei bem feliz com o resultado. Legal. Carla, só para te informar e também para os nossos seguidores, a gente acabou de bater 39 mil seguidores aqui no Instagram. Excelente. E Parabéns. Eu acho que isso vai ser importante para a gente conseguir espalhar essa ideia do seu vídeo. Com certeza. Mostra a importância das pessoas realmente acreditam no que a gente está aqui falando, discutindo hoje.
Fala pra gente um pouquinho de que você acha que seria o público realmente alvo para esse vídeo. Só profissionais de saúde ou quem que a gente tem que Uhum. alcançar com esse vídeo, com a importância da mensagem desse vídeo? Sim. Não, realmente, assim, profissionais de saúde foi algo que foi um foco nosso quando a gente desenvolveu o texto, mas, principalmente para a população e para pacientes. Então, a nossa intenção era realmente transmitir esse conhecimento para pacientes e que os profissionais de saúde podem usar para mostrar para pacientes. Então, a gente realmente pode atingir uma população, uma audiência bem, variável, né. A linguagem permite que a gente use esse vídeo para uma população diversa. Isso é importante, porque falar de uma maneira, se fosse uma maneira muito técnica, a gente não ia conseguir chegar Com no certeza, paciente e também não ficou uma linguagem tão simples ao ponto do profissional não querer e não se interessar. Acho com que certeza. foi um desafio importante aí essa comunicação e essa linguagem do vídeo para esse público, né? Com certeza, e realmente isso sim, a gente teve várias etapas do desenvolvimento desse vídeo para chegar nesse ponto. Então, só para compartilhar um pouquinho com vocês, depois que a gente desenvolveu esse texto, eu contratei uma escritora assim, com científica, né, alguém para revisar o texto, que melhorou a fluência, melhorou as palavras, as escolhas, né, das palavras que a gente usou nesse texto, e depois a gente teve várias etapas de revisão, assim, a gente compartilhou o texto com pessoas representando vários diferentes grupos, com grupos de diferentes interesses. Então, a gente compartilhou o texto com pacientes, a gente compartilhou o texto com indústria, a gente compartilhou o texto com cientistas, com profissionais da saúde, incluindo nutricionistas, até mesmo com pessoas que trabalham para o governo, em órgãos governamentais, na parte da saúde, a gente compartilhou. Então, realmente, coitada das minhas alunas também me ajudaram muito nessa parte, vários desses. Então, a gente queria criar algo que realmente seria uma linguagem bem respeitosa. E vocês podem ver que tem diversidade, a gente mostra diversidade no vídeo, e é uma mensagem positiva, porque a gente fala de morte, a gente fala de questões que realmente impactam a saúde das pessoas. Então, a gente queria realmente todo esse processo. Eu eu discuti bastante com uma empresa chamada QualiQ, uma amiga minha, Maíra, na verdade, que me deu essas dicas. Na verdade, gente, eu nem sabia disso, mas existem várias pesquisas mostrando da importância dessa comunicação centrada no paciente e consultar essas pessoas com diferentes interesses. Então, eles me ajudaram muito, essa parte qualitativa de como disseminar esse conhecimento. Né? Isso é muito importante, porque vocês tiveram cuidado de passar por vários órgãos e até mesmo o paciente, ou ter a visão de vários outros nesses aspectos nessa Com etapa. certeza, é. E o vídeo é muito legal, já estou aqui saindo do script ao Não, brasileiro. vamos cair. E o vídeo é muito legal porque ele fixa mais. Então, o poder de absorção da mensagem é muito maior alcançado do que propriamente as mensagens de texto ou algum post de texto corrido, enfim. Então, o vídeo tem essa importância. Com certeza. Me fala você, qual que seria assim, a mensagem principal do vídeo que a gente não pode deixar e não pode esquecer quando assistir esse vídeo? Ótimo. Então, a mensagem do vídeo são um pouquinho a mais de 4 minutos, mas a mensagem é realmente a importância do músculo para a nossa saúde. Em segundo lugar, que várias pessoas podem ter baixa massa muscular e que é uma condição escondida por trás do nosso peso. Então, a gente pode ter um peso corporal normal ou pode ter obesidade e ter baixa massa muscular. Então, quando você olha para a pessoa do lado de fora, você não vê a quantidade de massa muscular que essa pessoa tem. Então, é uma mensagem muito importante que muitos profissionais da saúde realmente não podem. A gente sabe que pessoas com obesidade, por exemplo, muita gente não está preocupada com baixa massa muscular nelas. Então, a terceira mensagem seria o que acontece quando a pessoa tem essa baixa massa muscular e a parte positiva, o que acontece se a gente puder prevenir essa perda da massa muscular nas populações de risco. Então, a gente fala quais são as populações de risco, quando a gente observa essa perda da massa muscular e finaliza falando da importância da nutrição. Como nutricionista, eu sou apaixonada, como vários de vocês, com certeza, na nutrição. Então, realmente, o impacto da nutrição, a gente às vezes ignora como a gente fala, o patinho feio, né? Então, o impacto da nutrição para prevenir e reverter essa massa muscular. Esse link A ficou baixa massa bem muscular. chamativo mesmo, É. do patinho feio, enfim, nesse sentido. E, bom, você falando de baixa massa muscular, tecnicamente a gente vai ser esse termo mesmo, baixa massa muscular, baixa muscularidade, porque miopenia é muito técnico para isso, né?
Muita gente não usa, e até a Cris estava falando no live que ela fez agora há pouco, comentando essa questão. As pessoas elas querem se matar sobre essa definição. Então, geralmente, a sarcopenia é essa perda da massa muscular, né, que foi primeiramente observada em idosos. Então, muitas pessoas preferem que use o termo sarcopenia para baixa massa muscular no idoso. Mas a gente tem a sarcopenia, que isso, na verdade, é a sarcopenia primária. A sarcopenia secundária é essa sarcopenia observada com doenças, com condições clínicas. Então, pode sim ter essa diferença, né? E acho que o termo miopenia não pegou ainda, não sei se vai, eu acho muito difícil pegar, mas por isso que geralmente eu coloco baixa massa muscular para as pessoas não confundirem que é algo associado com a idade. Então, eu tenho tido esse cuidado, e eu pessoalmente, nas minhas pesquisas agora, tenho usado mais esse termo justamente para não ter muita confusão sobre o que eu estou falando, ou sobre essa questão de medir massa e função. Mas eu acho que é muito importante, porque a gente está falando exatamente isso no vídeo, que o peso, por exemplo, o obeso não vai traduzir a composição corporal. Com e, ao certeza. mesmo tempo, se a gente falar só de sarcopenia e achar que isso acontece só no idoso, não, está mostrando aí que independe de ser idoso. Claro que no idoso ele tem uma chance maior, porque isso é genuíno, mas da pessoa, quando vai perdendo, vai aumentando a idade, vai perdendo essa muscularidade. Conta um pouquinho da repercussão do vídeo aí no Canadá, no mundo, como que está sendo isso? E aqui no Brasil, o que você está tendo aí de respostas do vídeo? Pois é, eu fico assim realmente lisonjeada de pensar. Eu não esperava, sinceramente, eu não esperava essa repercussão. O vídeo agora já está disponível em 7 línguas, né? A gente tem legenda em 7 línguas no YouTube para o vídeo, e ele já está sendo como fala, locução. A locução dele a gente já tem 5 línguas lançadas agora. 3, não, na verdade 2 foram lançadas. Coincidentemente, hoje, a Holanda lançou a versão deles, então com a locução em holandês, a legenda a gente já tinha. E eu fiquei super feliz com a visão e com a iniciativa sua, da Braskem, e especialmente da Nestlé Health Science, de traduzir para a minha língua. Eu fiquei super feliz. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, porque realmente é algo que eu quero que todo mundo faça o download, vocês mostrem para os seus pacientes e se juntem a nós. Então, uma das coisas que a gente teve também, além de 8 línguas, pelo menos, que esse vídeo já está disponível, em menos de 2 meses, ele já foi visto por mais de 8.000 pessoas, sem contar as pessoas no Brasil, porque a gente lançou fora do YouTube, então não tenho controle mais de quantas pessoas estão assistindo. E associações como a Aspen e várias outras associações internacionais, elas mandaram o link, ou fizeram propaganda, né? Propaganda do vídeo na newsletters, e estão colocando no website deles. Até o Instituto Nacional de Saúde vai também mostrar o vídeo. Então, realmente mostra essa necessidade que a gente tem de transmitir esse conhecimento de uma forma mais simples e de uma forma, como você mesmo disse, que as pessoas vão prestar atenção e vão lembrar depois. Então, realmente, eu fico lisonjeada. Obrigada você, Diogo. Eu lembro quando eu te pedi para fazer propaganda na Braskem. Obrigada, Braskem. Obrigada, Nestlé Health Science. Não, a gente não podia ficar de fora disso nunca, porque aqui a gente acredita demais. É claro que você fez isso acontecer no mundo inteiro e de uma forma muito positiva, porque a gente está conseguindo mostrar que se o paciente recuperar essa massa magra, ou se ele evitar essa perda da massa magra, a gente vai discutir um pouquinho isso no prognóstico desses pacientes. Com certeza. E eu esqueci de falar as línguas, gente, então, às vezes vocês estão pensando. Então, além do português, a gente tem no francês, a italiano, qual mais? Árabe, no holandês, como eu disse anteriormente, e várias outras línguas que as pessoas têm me contactado e vão começar a traduzir também. Então, estou super feliz com isso. No árabe deve ser engraçado, patinho feio falando. Não é? Quero ver. Eu aprendi a falar patinho feio em árabe, até esqueci agora. Fala aí pra gente, aprender quando eu fui dar palestra na Arábia Saudita. Bom, você acha que o sucesso desse vídeo é por essa linguagem simples e toda essa informação? Se atribui a esse sucesso do vídeo, nessa explosão em 2 meses, a que fatores?
Sim, então, acho que teria explodido mais gente se eu tivesse mais seguidores, mas eu sou uma negação para a rede social. Então, se vocês puderem, né, mostrar porque eu sou terrível, minhas alunas que me ajudam. Mas, assim, eu acho que realmente foi a intenção, a comunicação centrada no paciente, que a gente fala, né? Então, eu realmente acredito que o paciente informado, ele leva a mudança na prática clínica. Então, quando a gente ensina para eles a importância da massa muscular, eles vão começar a perguntar para os profissionais da saúde, ok, quanto de massa muscular que eu tenho? Eu quero que você mede minha massa muscular. E a gente sabe, historicamente, que isso realmente leva à mudança. Então, a minha estratégia é ensinar profissionais da saúde. Eu brinco, eu já cansei de falar para o profissional da saúde. Então, vamos ensinar o paciente, porque ele vai atrás do profissional da saúde que vai ter que fazer a mudança. E outra coisa foi essa questão da nutrição. Realmente, eu vejo até mesmo na minha família, quando eu estou ajudando alguém que tem câncer, alguma coisa, as pessoas não acreditam na importância da nutrição. Até mesmo a atividade física, as pessoas acreditam muito mais na atividade física do que na nutrição. Então, a gente tem que começar a educar. Essa alfabetização da saúde, né, ensinando o público realmente que a nutrição ela é um medicamento, ela tem que ser vista como uma terapia que vai, sim, melhorar a saúde e tem um impacto muito importante para os pacientes. Então, essa foi a minha intenção. E essa questão do conceito da tradução, né, tradução do conhecimento. E se vocês não importarem, que eu acho que não é um termo que todo mundo conhece, eu vou ler rapidinho a definição em português, porque eu não consigo falar, gente. Mas a tradução do conhecimento é essa síntese, o intercâmbio e a aplicação de novos saberes por pessoas interessadas, que somos nós, em acelerar os benefícios da inovação, nesse caso a inovação da medida da composição corporal, da massa muscular, fortalecendo os sistemas de saúde e a melhoria da saúde da população, através do quê? Da nutrição. Então, eu acho que é uma forma que a gente teve, e eu, como cientista, eu senti essa lacuna na minha linha de pesquisa. Como que eu vou pegar todas essas publicações que eu tenho e devolver isso para o público? Como que eu vou transmitir isso para o público? Minhas publicações estão sendo lidas por cientistas e por profissionais da saúde, mas eu devo ao público essa tradução do conhecimento. Então, por isso que eu acho que é um tema tão importante que eu tenho tomado mais atenção e cuidado de realmente dedicar tempo e dinheiro para isso. É importante falar isso, porque, assim, ter esse player que é o paciente, ele vai cobrar muito mais e mais efetivo se isso chegar. Porque muitas das vezes o médico, às vezes, não informa, ou talvez não tem essa consciência toda dessa integração de todo mundo da equipe para ajudar em relação à melhoria dessa massa muscular do paciente. Com certeza. O que você acha que vai ser o futuro da composição corporal, assim, na prática clínica? Bom, eu acho que existem várias técnicas que já são disponíveis e vários desenvolvimentos tecnológicos que a gente tem para realmente melhorar, ajudar a gente a medir a composição corporal na prática clínica. Então, você pode ter técnicas sofisticadas, se você tiver fundos de pesquisa, financiamento suficiente para obter, claro, que seria preferencialmente, mas existem outras técnicas que a gente consegue comprar, que são, né, mais facilmente disponíveis, que a gente pode usar também, até mesmo, por exemplo, a circunferência de panturrilha, que é uma forma indireta de medir a composição corporal, mas dá uma ideia da massa muscular. Então, se você não tem nada disponível, você tem uma fita métrica para medir a circunferência de panturrilha, que eu acho que é algo que você pode fazer. Então, se você tiver acesso a uma impedância bioelétrica, use a impedância. Se você tiver acesso à tomografia, em alguns pacientes, use a tomografia. Existem, por exemplo, softwares automatizados que estão já disponíveis para a gente clicar um botão e ter a ideia da composição corporal dos nossos pacientes. Mas não tem nada, gente, pelo menos faça alguma coisa, pelo menos, né, como eu disse, a circunferência de panturrilha já é algo a ser medido também. A ideia de já saber o que tem em quantidade de massa magra, acho que é isso que é muito importante, né? Isso, e essa noção também de seguir, acompanhar o acompanhamento do paciente durante o tratamento, por exemplo. Se você tem um paciente hospitalizado, você pode acompanhar a mudança dessa massa muscular, na maioria dos casos. Tá chegando algumas perguntas aqui, por isso que eu estou lendo aqui. Não, vamos pegar as perguntas. Eu não consigo ler, gente, então vou deixar o Diogo me falar. E só para reforçar também que isso vai estar no nosso IGTV, as pessoas vão poder assistir depois com calma. Bom, primeiro começar que a Débora está mandando um beijo aqui para a gente, falou que está gostando muito da live. Que bom, obrigada. Eu vou falando enquanto o Diogo vai lendo, gente, adoro falar.
Já que eu tenho audiência. Eu estava lembrando aqui de um estudo recente em pacientes com obesidade hospitalizados, que mostrou que a maioria dos pacientes que tinham desnutrição, que tinham obesidade e eram desnutridos, eles não eram diagnosticados como tendo desnutrição. E, claro, como a gente sabe, a perda da massa muscular é um critério, né, um fenótipo da desnutrição. O que acontecia? Praticamente 28% desses pacientes, eles estavam consumindo menos de 25% das refeições, e 70% deles não foram embora ou não receberam nenhum tipo de suplementação nutricional. Por quê? Porque o profissional da saúde os via com o excesso de peso, pensava, ninguém ia preocupar com desnutrição, ninguém ia preocupar com a baixa massa muscular. Então, por isso que é tão importante a gente realmente ensinar os nossos colegas que pacientes com obesidade também apresentam desnutrição. E não somente isso, mas aqueles pacientes desnutridos nesse estudo, eles tiveram consequências bem severas, como tempo de hospitalização, até mesmo tempo de sobrevida foi menor para esses pacientes. Então, é um problema realmente que está sendo ignorado em alguns centros de saúde. Pegar o gancho, então, dessa consequência da perda de massa magra. Além da gente estar falando aqui, se o paciente hospitalizar, ele tem maior tempo de internação, ele tem uma sobrevida pior do que um paciente, por exemplo, com massa magra adequada. E o que mais de consequência em relação a essa perda de massa magra a gente pode deixar de alerta aqui? Bom, o músculo, como a gente sabe, ele é importante para o equilíbrio, para o movimento. Então, se você perde a massa muscular, você tem disfunção física. Então, até coisas que são que nós nem pensamos que a gente precisa de músculo, por exemplo, abrir uma garrafa de água, uma garrafinha de água, ou abrir um pote de geleia, por exemplo, você precisa de músculo. Então, essas coisas se tornam bem difíceis para pessoas que têm baixa massa muscular. Nesse contexto de pacientes hospitalizados, por exemplo, não somente o tempo de hospitalização é maior, mas eles precisam de mais reabilitação. Se eles passam por cirurgia, eles desenvolvem mais complicações pós-cirúrgicas. A gente acabou de publicar um estudo no JAMA Surgery mostrando isso em pacientes até com o estágio inicial de câncer coloretal. Tempo de sobrevida muito importante. No câncer, a gente está associado à toxicidade severa, a drogas quimioterápicas, recorrência do tumor. E, claro, gente, infelizmente, a qualidade de vida é diminuída porque essas pessoas precisam de ajuda para fazer atividades de vida diária que a gente nem pensa, que, como eu disse anteriormente, que a gente precisa da massa muscular para isso. Até mesmo pentear o cabelo, entrar e sair do carro, por exemplo. Coisas tão banais que a gente não valorizaria no dia a dia. E tem uma coisa que eu também falo muito, que tem algo que a gente não pensa, que é extremamente vital, função vital, respirar e deglutir. A gente está falando de arcabouço muscular. Então, existe uma redução importante disso também. Porque talvez quando a gente fala de músculo, a gente só pensa em membros inferiores e superiores, mas esquece que existem outros órgãos aí que são vitais nesse tipo de função. A Bel e a Cris sempre falam função respiratória. A gente tem que começar a medir função respiratória em desfecho de estudos também. E você acha que dos estudos e das suas pesquisas, essa recuperação da massa magra do paciente que já perdeu, é possível acontecer isso? Dá para a gente reverter? Com certeza, até mesmo pacientes idosos com descondicionamento físico, pacientes que têm inflamação e pacientes que têm outras comorbidades, a gente sabe que a gente consegue reverter essa baixa massa muscular. A única exceção, não é nem exceção, que é bem difícil, são os pacientes que têm, por exemplo, 3 meses de tempo de sobrevida, no caso da caquexia refratória, porque a gente não tem tempo de reverter. Então, o potencial anabólico desses pacientes é muito limitado. E outra coisa, para a gente ter essa reversão, a gente precisa intervir bem o mais rápido possível. É como se fosse um desmatamento florestal. Você perde as árvores muito rápido. Para reconstruir aquilo demora muito tempo. Então, geralmente, a gente fornece, né, o suporte nutricional para o paciente somente quando ele está hospitalizado. Mas depois que ele sai do hospital, é muito mais importante, porque demora pelo menos 12 semanas, por exemplo, para a gente conseguir aumentar uma massa muscular que foi perdida em 3
6, 10 dias de hospitalização em pacientes acamados. Então, demora muito tempo. Então, por isso que muitos dos estudos de nutrição, eles falam, a nutrição não funciona. Não é que não funciona, é que o tempo não foi suficiente, ou várias outras coisas que a gente pode discutir aqui. Mas, resumindo, os pacientes têm, sim, potencial anabólico. Claro que se você fornecer nutrição com atividade física, o tratamento da doença, da diminuição da inflamação, você vai ter um potencial anabólico muito maior. Mas o que é importante a gente entender é que, sim, até mesmo pacientes idosos, com condicionamento, inflamação e com outras comorbidades, eles conseguem ganhar massa muscular. É importante a gente falar desse tempo, né? Porque as pessoas também ficam ansiosas achando que a reversão dessa massa magra vai ser em 2, 3, 4 semanas e a gente precisa de, no mínimo, essas 12 semanas aí, que é onde a gente mais entende essa média nos estudos, né? Por É volta o que a gente consegue medir com as técnicas que a gente tem hoje, pelo menos isso, né? Mas realmente demora tempo, a gente perde muito rápido. Então, por exemplo, a gente tem estudos que mostram que pacientes idosos, acamados por 3 dias, podem perder mais de 1 quilo de massa muscular. Pensa, gente, num bife, tanto de que é 1 quilo, 1 quilo de picanha. É muita coisa. Tenta ir para o ginásio, dentro da academia, ganhar 1 quilo em 3 dias. É impossível. Então, realmente demora tempo para ganhar. Pacientes na UTI, por exemplo, eles podem perder 18% da massa magra em 10 dias de UTI. Então, o Diogo pode falar sobre isso melhor do que eu. Então, é realmente algo que a gente tem que entender que essa questão da nutrição não funcionar, não, funciona sim, mas a gente tem que imediatamente começar esse suporte nutricional o mais rápido possível e continuar com esse suporte nutricional, para a gente não criar, a gente criar não somente sobreviventes, mas para essas pessoas terem uma qualidade de vida muito maior depois que eles saem do hospital. A partir do momento que a gente entendeu que a terapia nutricional, assim, na UTI, só pegando esse gancho que você falou, não era simplesmente avaliar se morria mais ou menos, porque ela isoladamente não vai conseguir nunca fazer isso no paciente de UTI, já que a gente não tem uma bala mágica na UTI, quem diria que a nutrição pudesse fazer isso e a gente medir sua sobrevida. Mas, olhando assim agora o aspecto de desfecho funcional e olhando para a nutrição, a responsabilidade e talvez até nem sendo tão pretensioso, a nutrição começou a ganhar mais espaço dentro da UTI e até mesmo do hospital, quando a gente começou a medir desfecho funcional e parou com essa ideia tão focada em achar que era só medir sobrevida ou mortalidade desses pacientes. Acho que você com isso também. Com certeza, com certeza. Outra coisa também que é bem complicado a gente medir composição corporal na UTI. Então, muitos estudos, como você sabe, mostram reabilitação, vão focar na reabilitação, porque a gente nem sabe o que eles estão perdendo antes. Está perdendo a parte de cima, ou são os músculos respiratórios? O que está sendo, né, consumido primeiro, se eu posso falar assim? Então, a gente não sabe, não entende muito bem o que está acontecendo. E o que eu falo é realmente que não somente a quantidade, mas a qualidade de nutrientes, ela tem que ser alvo para o nosso paciente. E se a gente não fornecer essa quantidade ideal, qualquer outra terapia, ela pode falhar, porque os nossos, não somente no músculo, mas como você sabe, nosso organismo precisa da nutrição para combater a doença, para o processo imune. Então, a gente precisa dessa quantidade ideal de nutrientes. E acho que a gente, entrando também agora especificamente na estratégia para tentar melhorar essa perda ou reabilitar esse músculo, o papel da nutrição junto com a atividade física, essa simbiose, esse sinergismo é muito importante e a gente está cada vez mais vendo isso em estudos, né? Essa dupla aí vai ser um kit muito importante de estratégia nutricional e reabilitação para esses pacientes. E o pessoal que trabalha com nutrição de esporte está há anos na nossa frente, porque eu sempre brinco que a nutrição e a atividade física estão divorciadas da nutrição clínica. A gente tem estudos, então a gente tem que começar a fazer mais estudos. O pessoal da atividade né, que faz pesquisa de exercício, atividade física, também ele estudam nutrição, mas não é aquela intervenção, ou então não fornecem a quantidade de nutrientes, eles não ajustam a dieta à medida que o exercício vai aumentando, na maioria dos estudos. Então, a gente realmente tem que fazer as pazes, mas nem isso, é fazer trabalhos em conjunto, explorando esse potencial anabólico das duas terapias combinadas, com certeza. A gente escreveu um artigo aqui falando que o paciente de UTI era um atleta que não descansa, e justamente pensando nessa estratégia da performance do atleta, por que não trazer para a UTI?
E aí, cada vez mais a gente está discutindo isso, é isso mesmo. Com certeza. Vamos para a segunda parte do nosso bloco, que são as perguntas, que Gabriela já me mandou várias aqui, mas eu vou começar com o Janilson. Gostaria de saber qual o melhor indicador para verificar a massa muscular e se existe um valor absoluto em quilos para esse valor. Uhum. É a pergunta de $1 milhão, Janilson. Obrigada pela sua pergunta. Assim, depende muito a técnica de qual que é a sua população, qual é a população que você está estudando e também a técnica disponível. Como eu disse, a gente não tem só uma técnica. Então, eu sou parte do grupo do GLINC, agora de composição corporal, a gente tem discutido isso. Como que a gente ensina o profissional da saúde, quais as recomendações, quais os pontos de corte. Os pontos de corte, então, vão depender da técnica que você usa e, provavelmente, da população. Uma das coisas que a doutora Cristina Gonzalez fala é o seguinte: em vez de criar vários pontos de corte, a gente vai ter... O ideal seria que a gente tivesse uma população padrão de jovens e usar o desvio padrão, né? E basear nossos pontos de corte nesse desvio padrão, porque aí fica muito mais fácil você usar ou definir a baixa massa muscular. Então, não tem uma resposta para todos. Eu posso te mandar um artigo, depois se você mandar um e-mail para mim, que tem vários pontos de corte publicados para técnicas diferentes. Muitos pontos de corte são baseados em desfechos clínicos específicos e são também baseados nessa técnica. Então, é o que eu falei anteriormente: se você tem acesso à tomografia, por exemplo, para pacientes que têm tomografia no prontuário, seria a técnica ideal. Se não tem, você tem acesso ao DEXA. Se não tem, você tem acesso à impedância bioelétrica. Se não tem, faz uma circunferência de panturrilha. Então, depende do que você tem disponível e, claro, que depende da população. Por exemplo, a tomografia seria somente pacientes que têm no prontuário. Por isso que não tem uma resposta para a pergunta, infelizmente. E assim, o que eu falei: se você quiser saber mais um pouquinho do assunto, manda um e-mail para mim e te mando esse artigo que eu estou comentando. A Vanessa Nuto está falando: Carla, parabéns por aproximar o paciente do seu diagnóstico e incluir o paciente como protagonista do seu tratamento. Excelente, adorei isso. Vou anotar, porque eu não sei falar bonito assim. Essa é uma mensagem muito boa do vídeo. Anota para mim. A Joyce está perguntando se a medição da massa muscular é a mesma em qualquer faixa etária, ou se tem cutoffs diferentes para a idade. Então, a gente publicou um artigo uma vez explorando, criando diferentes cutoffs para a idade. E, por exemplo, a gente sabe que crianças podem ter baixa massa muscular. Então, isso é um conceito muito interessante. Até uma aluna minha, Camila Ors, que ajudou bastante no vídeo também, ela tem vários estudos publicados sobre isso. A gente tem um estudo agora explorando essa questão da baixa massa muscular em crianças. Então, realmente também depende a gente não tem pontos de corte que são disponíveis para criança ainda, claro, mas existem sim. Tem um estudo que a gente publicou no AJCN, que a gente mostra não somente baseados na idade, mas no sexo. E o que mais que a gente fez? Sexo, idade e alguma outra coisa, a gente não lembra, mas a gente ajustou para isso, para você pelo menos ter uma comparação. Então, é um estudo no American Journal of Clinical Nutrition. Cada vez mais vai ser mais individualizado para a gente achar esses clusters específicos, né, para um tratamento mais dirigido. A Vanessa está perguntando aqui, Carla, se você costuma utilizar a apreensão palmar como algum parâmetro de evolução para paciente internado. Sim, eu uso em um dos meus estudos. Então, é a questão de massa versus a função física. Então, com certeza, obrigada por mencionar, a gente pode usar, sim, o força de preensão, né? Estou tentando traduzir a palavra. E também para você verificar o desfecho do paciente, como o paciente está reagindo, se ele está melhorando a função através do tempo de internação. Então, assim, inclusive a gente está fazendo um site que chama DIVA, Dietitians Igniting Vision and Action. Então, são nutricionistas que começaram a implementar algo a mais na prática clínica e além do que é esperado deles. Então, a primeira entrevista que eu fiz foi de uma nutricionista que adicionou essa medida da força de preensão
para pacientes hospitalizados, para seguir o desfecho clínico deles e também para ver a importância dessa intervenção nutricional. O que ela viu? Ela viu que primeiro, eles estão respondendo à intervenção nutricional e mostrou, ela está levando esses dados para mostrar para o pessoal da administração do hospital que agora eu preciso de outras técnicas, porque realmente faz a diferença, me ajuda nesse cuidado do paciente. Então, um dia eu lanço esse site. O Covid aconteceu, eu não lancei o site ainda, mas resumindo, voei aqui, mas resumindo, com certeza é algo que você pode incorporar sim na sua prática. Carla, já passamos de 500 aqui. 500 de comentário? Live. Ai, nossa, obrigada, gente. Eu não sei usar a rede social muito bem. Falei para o Diogo, então depois eu dou uma olhada. Não sei se os comentários ficam disponíveis. Cristina tá falando que seu fã Tito está te mandando um beijo. Titos, meu amor, amo você. Ai, meu Deus. Titos é o cachorro da Dr. Cristina Gonzalez, gente. A gente tem altos papos de madrugada no Brasil, a gente escreve artigos de madrugada e o Titos está sempre lá nos acompanhando. Tem uma pergunta bem interessante aqui, Carla, do Ivens Jacomazzi. Ele é fisioterapeuta. Ele, sabendo do que o papel da terapia nutricional e da terapia de manutenção, a parte física, na massa muscular, isso é muito importante, você acha que ainda é possível fazer pesquisa levando em conta apenas um desses aspectos ou já vai ser praticamente antiético a gente levar em consideração essas duas estratégias? Quais estratégias? Repete para mim, por favor. Terapia nutricional e reabilitação muscular desses pacientes. Tanto a reabilitação motora quanto a terapia nutricional. Vai ser possível a gente começar a separar isso para fazer estudo ou daqui a pouco não vai ter mais condições do ponto de vista ético? Ótima pergunta. Então, assim, eu acho que o que acontece, e é uma linha muito fina, né? Uma linha muito difícil de a gente navegar, mas geralmente os ethics board, os comitês de ética, o que eles permitem você fazer o estudo, mas se o grupo tiver um desfecho muito diferenciado, quando está combinando as duas terapias, você vai ter que parar o estudo e oferecer o tratamento para todo mundo. Pelo menos o nosso comitê de ética é assim. Ou você oferece, quando o estudo terminar, você oferece um ou outro, e quando o estudo terminar, todo mundo recebe essa intervenção multimodal. Para te ser sincera, essa é uma pergunta excelente, mas para te ser sincera, eu acho que a gente já tem evidência suficiente que a intervenção multimodal é melhor. Não é uma evidência que tem o número de estudos é limitado, então por isso que a gente não tem nas nossas diretrizes nos mandando fazer isso, mas o dia que realmente a diretriz colocar isso, eu acho que vai ser muito difícil a gente fazer estudos separados mesmo, a menos que seja nessa condição do comitê de ética permitir de você mudar, ou se por exemplo, se a melhora for numa proporção maior que X, por exemplo, você teria que parar o estudo e oferecer o mesmo tratamento para todo mundo. Geralmente, essa é a perspectiva dos comitês de ética. Tem uma pergunta interessante aqui do Matheus. Matheus, ele está perguntando se assim, o estado de hidratação do paciente ele pode afetar a acurácia da avaliação, por exemplo, na tomografia com corte de L3? Pode, inclusive, tô rindo porque a Cris me mandou um artigo essa semana falando sobre isso. Pode sim, na verdade a hidratação altera qualquer técnica de composição corporal. Realmente o maior inimigo que a gente tem é essa mudança na hidratação do paciente. Quando tem mudanças drásticas, na verdade, praticamente todas as técnicas são influenciadas, infelizmente. Agora a gente tem um que veio do Avante, que a gente está simultâneo aí pela primeira vez. A Cíntia está perguntando que a maior dificuldade de atingir meta proteica em paciente obeso, se tem alguma estratégia mais efetiva que a gente poderia utilizar para esse paciente. Cíntia, o meu sonho, e assim, eu estou coletando dados, eu já tentei várias vezes fazer pesquisa para administrar a quantidade de proteína para os pacientes baseado na massa magra dos pacientes, porque a massa magra
que determina a nossa necessidade proteica, não é o nosso peso corporal total. E eu já tentei várias vezes conseguir dinheiro para isso, ninguém me dá dinheiro. E aí eu falei assim, vou enganar todo mundo, vou fazer uma pesquisa, dando quantidade de proteína diferentes, baseadas no peso corporal, depois e medindo a composição corporal com 5 técnicas de composição corporal. O que eu vou fazer agora, quando o meu estudo terminar? O que eu vou fazer? Enganei todo mundo, né? Vou pegar os dados agora e vou tentar analisar backwards, né? De outra forma, e quanto de massa magra que eles ganharam, não, quanto de proteína que aquilo foi baseado na massa magra dos pacientes e comparar com os desfechos clínicos. Eu realmente tenho um sonho. Eu acho que o futuro a gente vai estratificar pacientes em 4 tipos de fenótipos de composição corporal: pacientes normais, pacientes somente com obesidade, mas com massa muscular normal, pacientes com baixa massa muscular, mas gordura normal, e pacientes que são obesos sarcopênicos, que têm obesidade e têm a baixa massa muscular. E eu acho que as nossas necessidades proteicas e energéticas vão ser, no futuro, administradas baseadas nesses 4 fenótipos. É algo que eu sou apaixonada em estudar, e já publiquei dois artigos só com essa questão de hipótese, artigos de revisão com hipótese, mas assim, eu vou usar os dados de um estudo meu do Prime para explorar essa ideia. E de outros estudos também, que a Ana Paula está trabalhando, e a Bruna está trabalhando também no meu lab. Então, quem sabe o ano que vem, ou daqui uns 2 anos, eu já tenho pelo menos uma resposta. Mas eu acho que essa é uma pergunta excelente, que eu sou apaixonada e creio que vai ser o futuro da intervenção nutricional, baseada na composição corporal. Eu gosto muito de deixar esse estudo, quando eu estou falando da aula, que você coloca naquele gráfico onde mediu todo mundo que tinha 80 quilos e ao mesmo tempo foi fazer a composição corporal. Sim. E aí depois a quantidade de proteína pela composição corporal. E não pelo... Esse é antigo, é esse mesmo. Esse é velho, gente, mas é esse mesmo, eu adoro mostrar ele. Num box assim, vermelho, assim, não é? Essa mesmo, boa memória, Diogo. Gente, mas as pessoas, a gente fez um estudo com pacientes com idade média de 45 anos, são pacientes com obesidade severa, classe 3, né, o termo mais correto, classe 3, e assim, até pacientes com o mesmo IMC 40, então pacientes, né, como eu disse, com esse tipo de obesidade, eles tinham 30 quilos de massa muscular de diferença com o mesmo IMC, então aquilo é gigantesco. Vocês acham que a necessidade proteica deles é a mesma? Claro que não é. Então, é complicado. E também entra essa questão de usar qual tipo de peso para calcular necessidades proteicas. A gente sabe que esse negócio, as fórmulas que a gente tem para calcular peso ideal são de quanto? 1900 e bolinha. Então, realmente é uma área que a gente precisa muito, muito avançar. E a ESPEN já foi até usada para pacientes críticos, na diretriz que eles soltaram, que, assim, tudo bem, 1.3, se você não tiver uma avaliação de composição corporal, não fizer balanço nitrogenado, porque a gente vai ter que começar a utilizar isso de uma maneira mais dirigida, que essa vai ser a forma de segurança, como meta de segurança para a oferta proteica. Para a oferta proteica, Cara... Peter Wedges publicou um artigo muito interessante, Diogo, comentando sobre isso e até falando essa questão de avaliar baseado na massa muscular, na UTI, viu? Depois eu passo para você. Tá. Estão pedindo aqui, não sei, se pode passar seu e-mail para... Posso sim, então vocês podem me seguir no... Gente, é o que eu falei, na sua negação na rede social, mas o LinkedIn e o Twitter eu sei usar. Não sei só o Instagram. Mas é Dr. Carla Prado, e aí meu e-mail é carla.prado@alberta.ca, o website é drcarlaprado.com. Tem várias coisas que a gente está disponibilizando, desculpa, Diogo, vários materiais que a gente está disponibilizando também e no futuro estará disponibilizando. Então, siga a gente só para ter acesso. O pessoal está mandando muito recado, o pessoal está adorando o bate-papo aqui. Que bom, gente, obrigada. E tem uma pergunta da Jéssica aqui, que você acha sobre o exame de proteína total e frações para acompanhar a massa magra em paciente hospitalizado? A gente sabe que não tem uma... É algo que você deve ser usado com outros recursos, outras variáveis para avaliar o estado nutricional do paciente, mas ele não tem essa sensibilidade, especificidade ideal para ser realmente o nosso método padrão, o método que a gente usa para definir isso. Pacientes oncológicos em quimioterapia, eles devem fazer suplementação proteica, porque existe um tabu de suplementação proteica para esses pacientes, enfim, o que a gente pode
orientar. Com certeza, é por isso que até a gente tem lançado vários desses materiais para ensinar essa questão da proteína. Muita gente pergunta, então pode ser proteína vegetal em vez de só animal? Eu falo, não, tem que ser animal, gente, porque a gente sabe que o estímulo para ganhar massa muscular é bem maior, não adianta comparar. E quando eles estão em tratamento ativo. Muita gente também tem medo da nutrição tá aumentando câncer, mas não existe realmente argumentos para isso, a gente sabe que não precisa ter medo, e esses pacientes precisam, sim, de proteína de alta qualidade e maior quantidade de proteína. A gente sabe que esse mito, esse tabu de não poder dar quantidade maior de proteína, se o paciente tem função renal adequada, não tem problema. Então, por isso que as novas recomendações vão até mesmo com 2 gramas por quilograma de peso corporal. Tem uma pergunta aqui, Carla, em relação à janela de oportunidade anabólica para a gente suplementar esses pacientes. Uhum. Existe isso mesmo? Suplementar depois da atividade física o mais perto possível? Ou a gente não tem mais essa janela de oportunidade anabólica, isso se faz ou não tem muito mais sentido e a gente tem que distribuir proteína ao longo do dia? Gente, essa é assim, eu tenho vários amigos que são experts no tópico e eles têm opiniões diferentes. Então, uma das pessoas que eu respeito muito na área, Mick Dutz, ele acha que não precisa, que desde que a quantidade que é fornecida durante o dia esteja um balanço energético positivo, não tem problema. Já tenho outros amigos que realmente acreditam sim que você tem que distribuir 30-30-30, tem uma melhora. Eu não acho que a gente tem evidência suficiente para falar que deve ser distribuída, mas como nutricionista, eu acho que fica muito mais fácil você distribuir do que você fornecer uma refeição somente. Então, por isso que eu acho que se você combinar todas as vantagens que você tem de distribuir ao longo do dia, você vai ter, sim, uma resposta mais fácil do paciente atingir a necessidade proteica dele. É isso que foi a pergunta? Foi isso. Tem uma pergunta aqui, se vocês adotam que tipo de peso mais específico para um obeso crítico? Essa é uma pergunta que sempre vem. Essa o Diogo vai responder, eu vou responder no meu ambulatório. Eu tô fora, gente. Desculpa. Então, para o obeso crítico, a gente pode, em termos de proteína, que é diferente em relação à caloria, a gente sabe que esse paciente ele deve receber de 2 a 2,5, dependendo então do IMC desse paciente. Quanto maior o IMC, maior é a quantidade de proteína, mas é de um peso ideal. Aí, que peso ideal? Esse peso ideal a gente faz pelo IMC de 25, joga esse paciente para isso, que essa é a recomendação da diretriz. Mas, de novo, cada vez mais a gente tem que focar na massa muscular e tentar dirigir para esse foco, porque... Isso, eu acho que isso é dogma. A gente não tem algo melhor, gente. Então, é o que é feito, mas é dogma. Da mesma forma que a administração de quimioterapia, a individualização da administração da quimioterapia é feito por dogma, porque a gente realmente não sabe o que fazer se não for feito assim. Então, acho que é assim. Nosso bate-papo está chegando no fim. Foi muito um prazer ter você aqui. Muito obrigado por compartilhar toda essa sua experiência, trazer esse vídeo que vai alcançar tantas pessoas, tantas vidas que vão poder ser transformadas aí com esse vídeo. Que bom, gente. Compartilhem. Muito obrigada por dividirem sua noite com a gente e nos prestigiar. Muito obrigada. A gente queria agradecer também o apoio institucional da Nestlé Health Science mais uma vez, a presença de todo mundo que assistiu a gente, que ficou aqui nesse bate-papo mais de 25 minutos, mais até quase 50 minutos, na verdade. A gente fez 30 minutos do vídeo com conversa, depois mais quase 20 minutos com as perguntas. E eu quero convidar todo mundo que faz parte aí da sociedade para garantir e rever todas essas mensagens, toda essa nossa conversa aqui, essas discussões no nosso IGTV, no Bom, que é a nossa plataforma, e isso também vai estar disponível na plataforma da Nestlé, que é o Avante. Então, convidar todo mundo e compartilhar o máximo possível, que isso vai estar ajudando os pacientes e eles vão agradecer nesse sentido. Com certeza. Só lembrar que semana que vem, pessoal, a gente tem um webinar no dia 9/11, às 20 horas, e a gente vai estar falando sobre nutrição parenteral. Quem ainda não se inscreveu, vai lá e garante, é só acessar o nosso link na nossa bio.
Carla, mais uma vez, muito obrigado e até a Tá, próxima que a gente pode poder conversar um outro papo dessa maneira aí. Muito obrigado. muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.